Quando Jesus envia 70 mensageiros, simbolicamente Jesus está mandando gente para o mundo todo. Naquela hora, no retorno deles, Jesus exultou. Exultar é alegrar-se muito. Não confunda com hesitar. Hesitar é ficar em dúvida. Exultar é alegrar-se muito. Jesus alegrou-se no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. As frases de Jesus são muito interessantes. Ele já não está orando, ele está falando com seus interlocutores, com seus discípulos mais próximos, com os 70 que voltaram. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular. Olha que interessante. Em particular, Jesus disse para os discípulos: bem-aventurados, felizes, os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém. Que o Senhor nos abençoe, sua palavra lida, que a tua graça esteja conosco, Senhor. Amém. É daqui que a gente aprende que o processo de evangelização iniciado por Jesus tem que ser entendido como um processo de revelação. Revelação é um termo muito precioso para nós na religião, na teologia. As coisas ocultas são de Deus, as coisas reveladas são para os homens. Revelar, tornar claro, iluminar, dar a conhecer. Religião muitas vezes está associado com o mistério, com o transcendente, com as coisas que estão do lado que nós não conhecemos. Quantas perguntas nós temos sobre: existe vida depois da morte? Como é que é a vida depois da morte? Existe inferno? Como é que é inferno? Existe céu? Como é que é céu? Como é que é anjo? As pessoas têm tantas perguntas associadas às coisas da religião, que na filosofia se criou até um termo para isso: metafísica, para aquilo que está além do físico. Porque o que é físico a gente consegue ver, tocar, mensurar. Tem coisa que a gente identifica pelo aroma, tem coisa que a gente identifica pela cor. Não é? A gente consegue explicar o que é. O físico a gente compreende, a gente analisa, a gente estuda. E o metafísico, o que está além do físico, o que está além do sentido da visão, do sentido da audição, do olfato, da gustação, do tato. Como é que eu posso trabalhar com isso? Eu uso as ferramentas da imaginação, da intuição. E é aí que Deus trabalha o processo da revelação. A revelação, o que a gente conhece dessa dimensão do Espírito, a gente conhece pela fé. Quem acredita, experimenta. Quem acredita, quase que toca essas coisas. Quem não acredita, não entende. Como é que você explica para alguém? Não é? Você fala assim: eu sinto a presença de Jesus. E o outro fala: como assim? O que é isso? Não, eu sinto Jesus em mim. Mas, me explica isso. Jesus viveu há tanto tempo. Como é que você explica? Honestamente, tem como explicar? Não tem. Eu sou o templo do Espírito Santo. Deixa de ser, rapaz, você é abusado. Você acha que o Espírito Santo mora em você? Mora. Eu posso te provar. Como você prova?
Então, estas coisas da fé é para quem tem fé. Estas coisas do Espírito, como escreveu o apóstolo Paulo, é para quem tem o Espírito. Só quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. Só quem nasceu de novo pode compreender o reino de Deus. Quem não nasceu de novo, quem nem nasceu da água todos nascemos, né? O parto natural. Mas quem não nasceu do Espírito não entende as coisas do Espírito. Então a gente que teve a revelação, a gente que teve a experiência, a gente que foi abençoado, como diz aqui o texto, nós somos daqueles que Jesus orou: graças te dou, ó Pai, porque revelaste aos humildes e pequeninos. A gente joga nesse time, no time dos humildes e pequeninos, daqueles que queriam aprender, daqueles que queriam conhecer, e por causa disso a gente se aproximou de Jesus. E quem compreende, quem recebe realmente a revelação de Deus, tem que ter essa atitude de ser humilde e pequenino. Deus resiste aos soberbos, mas Deus tem prazer nos humildes. Então não é pela grandeza de um homem ou de uma mulher, não é pelo seu poder na terra, não é pelo seu status social que ele vai se aproximar de Deus. Não. Jesus não estava interessado nisso quando ele andou entre nós. E é interessante que na fala de Jesus ele fala que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. O que ele está dizendo? Ele está com um grupo de gente, um grupo de discípulos, outros que foram enviados, está chegando assim. E o que ele diz para eles? Olha, quem conhece o Pai é o Filho. Eu sei quem é Deus. Porque eles estavam animados, eles voltaram encorajados, eles haviam feito algumas obras em nome de Jesus, eles haviam orado por enfermos, haviam pregado o Evangelho, alguns tinham expulsado demônios, então eles estavam animados com aquele negócio, e Jesus fala para eles: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Vocês acham que vocês já conhecem Deus? Eu sei quem é Deus. Lembra quando alguém chegou para Jesus e chamou ele de bom, ele falou: bom é meu Pai que está no céu. Então é como se Jesus sempre pudesse dizer assim: você acha que conhece a Deus? Eu sei quem é Deus. Só Jesus conhece ou conhecia Deus na sua dimensão plena, não é? E aí então Jesus está revelando para aquelas pessoas quem é Deus. E é um processo de crescimento, é um processo de aprendizado, é um processo de intimidade. É essa mesma coisa que nós buscamos hoje. É muito provável que você já tenha feito essa oração: Senhor, eu quero conhecer-te mais. Nós cantamos algumas canções: leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. O desejo que alguns de nós ainda têm, e eu creio que todos nós devemos ter esse desejo legítimo de conhecer melhor a Deus, de mergulhar mais no relacionamento com Deus, é por meio de Jesus. É por meio de Jesus. É pela fé em Jesus. É no contato com Jesus. Por que Jesus é o mediador entre Deus e os homens? Eu já expliquei isso para vocês. Tem a ver lá com a oração, ou com o que está no texto de Jó. Não é bem a oração, é a queixa de Jó. Jó, em dado momento da sua história, é um tratado muito interessante, o livro de Jó, e ele reclama: eu, se pudesse, estaria na presença dele e apresentar a minha causa, mas ele é Deus e eu sou o homem, e não há mediador entre nós. Ele é Deus, eu sou o homem. Não tem ninguém no meio. Mas depois Paulo vai escrever lá adiante: há um mediador entre Deus e os homens. É Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus. Para nós que temos fé, Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus é Deus. Igual a Deus, unigênito de Deus, detém a divindade. Jesus é Deus. Mas também Jesus é homem. Então, como é que a gente consegue conhecer a Deus? Por meio de Jesus. Por quê? Porque Jesus tanto é Deus como é homem.
e ele andou entre nós. O pedido de Filipe, um dos 12, mostra-nos o Pai. Filipe, ainda não entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, para nós que fomos alcançados por esta graça, fomos alcançados por esse toque do Espírito, fomos despertados na nossa fé para nos aproximarmos de Deus por meio de Jesus, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. Por quê? Porque muitos desejaram ouvir isto, conhecer isso, experimentar isso, mas não havia chegado ainda o tempo da revelação. Reis e profetas que viveram antes gostariam de ter conhecido o Messias. Reis e profetas que viveram antes gostariam de conhecer a salvação do nosso Deus. Como aquele idoso Simeão, que estava no templo quando Jesus foi levado ainda bebê para ser apresentado, e ele disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Quem era a salvação? Um menino, um bebê. Mas a salvação não foi lá adiante, quando Jesus morreu na cruz, quando a ressurreição, tudo isso, mas já estava ali a nossa salvação. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então nós somos bem-aventurados, irmãos. Nós somos felizes porque fomos alcançados por este Evangelho da Graça. E a gente deve agradecer a Deus. Porque se muitos não conseguem crer, nós conseguimos. Se muitos não conseguem ver, nós vemos. Se muitos não conseguem entender, nós, pela sua graça, por sua bondade, pela revelação do Espírito Santo, conseguimos. Mas o que eu queria mostrar para vocês também hoje é que esse texto é interessante e é uma convergência de Mateus e Lucas durante uma parte. Do verso 21 ao verso 22, a revelação, Lucas e Mateus concordam perfeitamente. Mas a partir do 23, Lucas, conforme lemos, diz para os discípulos em particular: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. É assim que Lucas termina essa perícope, esse trecho. Mas Mateus termina de uma forma diferente. Mateus capítulo 11, no verso 27, vem do jeitinho de Lucas. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas aí o verso 28 é diferente. Em Lucas, Jesus fala em particular com os discípulos: bem-aventurados são vocês porque veem. Mas aqui Jesus fala para todos. Olha como é diferente. Em Lucas, Jesus fala para os 12, bem-aventurados vocês, porque veem. Mas aqui Jesus fala para nós e para muitos. Verso 28 de Mateus 11. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. É um convite geral, é um convite aberto. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é um dos textos mais conhecidos das palavras de Jesus. Se não é por você, aprenda ele hoje. Guarde ele no seu coração, porque ele é um texto muito precioso. É um convite que a gente tem que ter na ponta da língua, para quando encontrarmos alguém que está aflito, angustiado, cansado, sofrido, desesperançado, a gente tem que poder olhar para essa pessoa e dizer: olha, Jesus disse, vinde a mim. Todos vocês, todos é uma palavra extremamente inclusiva. Eu lembro uma vez um indivíduo pregando lá no seminário. É engraçado, o seminário é legal, né? O cara falou assim: olha, essa palavra todos aqui no grego essa palavra todos significa todos mesmo.
Demos tanta risada. E existe alguma situação em que todos, não seja todos, né? Mas ele quis ser enfático, né? Todos aqui, é todos mesmo. E nós precisamos saber disso. Porque tem muita gente cansada, tem muita gente sobrecarregada, gente precisando de alívio. Se a gente juntar as duas coisas, pensando as duas narrativas, né, de Lucas e Mateus, eles estão voltando de uma missão, Jesus está alegre porque eles estão se sentindo felizes e realizados, e Jesus está feliz também porque ele percebe que o Pai está sendo revelado, ele está sendo reconhecido, e então Jesus diz para aquelas pessoas que criam nele, para os seus discípulos, para aqueles que voltaram da missão, ele está dizendo, olha, a gente precisa abrir isto. Nós precisamos falar para todos. Pense, a missão dos 70, simbolicamente, é o Evangelho para todas as nações. O Esdras acabou de falar aqui, isso não foi combinado, mas ele disse, há muitos lugares que precisam ouvir. Há muita gente que precisa conhecer o Evangelho. Nós estamos em um país cristão, culturalmente falando, mas na experiência de fé, muita gente não conhece Jesus. Nós estamos num país em que muita gente se diz conhecedor do Evangelho, mas em que muitos desistiram da vida de oração, desistiram de entregar os seus fardos pesados para Jesus, em que muita gente está carregando o peso do pecado, em que muita gente está carregando culpa, em que muita gente está sofrendo com angústia de alma, por não estar ouvindo esse convite de Jesus. Venham, venham cansados, venham sobrecarregados. Nós temos sido agora invadidos, não é agora, né? Já tem algum tempo, por uma teologia triunfalista, que se você não se sente bem, você devia ficar com vergonha disso, mas não é verdade. Nós precisamos vir a Jesus. Quando estamos bem, a gente vem para cantar louvores. Quando a gente não está bem, a gente vem para entregar o nosso peso, o nosso fardo. Quando a gente tem lágrimas a apresentar, é com elas que a gente se apresenta a Jesus. Nós temos que vir a Jesus, estejamos em quaisquer condições, sejam aquelas que as pessoas dizem, glória a Deus, queria ser como Ele. Seja aquelas condições que a pessoa fala, misericórdia, tenha compaixão dele, Senhor. Que a gente se aproxime do Senhor. Venham cansados, venham sobrecarregados. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu resolvi estudar um pouquinho mais esses dois termos, né? A gente sempre pensou na mansidão como aquela capacidade de não revidar, não é? Mas aqui Jesus está falando de gentileza. É um sentido um pouco mais brando, mais ameno. Eu sempre ouvia pregações falando, aprendo de mim que sou manso. Jesus sofreu como ovelha muda no matadouro. Nesse momento aqui não é disso que Jesus está falando, não é da resiliência, da sua não violência, da sua resposta à ofensa com compaixão, não é disso que Jesus está falando. Ele está dizendo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo assim, venham a mim porque eu sou gentio e eu não grito com ninguém. Esse humilde de coração tem a ver com isso. Sabe aquele que eu não vou gritar com você? Quantas vezes a gente teve medo de contar para o pai ou para a mãe uma travessura que fez? Por quê? A gente tem medo da reação muito forte, né? Medo do grito. Jesus está dizendo isso, venham a mim. Eu sou manso, ou seja, eu sou gentil com L, por favor, né? Gentil. Eu sou sereno, eu sou acolhedor, esperem gentileza. E eu sou humilde de coração.
E aqui é coração mesmo, é cardia, né? Está ali. Eu sou humilde de coração, é uma outra forma de dizer: eu não maltrato, eu não grito, eu acolho. Pode vir a Jesus. Pode vir a Jesus. A gente não precisa gritar com os outros. A gente não precisa bater na mesa. A gente não precisa de uma repreensão dura quando a gente já vem quebrantado, sobrecarregado, cansado. Espere de Jesus uma acolhida amorosa. Vocês acharão descanso para a sua alma. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gostaria muito que a igreja se tornasse um lugar bem parecido com Jesus. Já houve época, irmãos, já houve época em que nós não parecíamos, quando eu digo nós, estou sendo bem generalista, tá bom? Nós não parecíamos uma igreja de Jesus Cristo. Como era fácil a acusação, como era fácil o apontar de dedos, como era fácil a condenação, como era fácil botar para fora aqueles que Jesus está chamando: vinde a mim. Nós precisamos repensar a forma como caminhamos como igreja. Temos que ter disciplina, a disciplina curativa, a disciplina que levanta a pessoa, a disciplina que restaura a pessoa. Hoje eu e o Lucas fomos à Planaltina juntos, então a gente foi conversando. Lucas está nesse processo, né, da aproximação do ministério pastoral, está chegando a hora dele, e a gente vai conversando sobre essas coisas. Como é que a gente administra as crises, como é que a gente administra as pessoas que estão sofrendo e enfrentando problemas. Já houve época, irmãos, que a gente fazia justiçamento. É justiçamento, não é justiça, justiçamento. É mais ou menos como você punir alguém para que todo mundo saiba: olha, ó, quem fizer vai acontecer a mesma coisa. A igreja já agiu dessa forma. A igreja já queimou gente na fogueira. A igreja já enforcou pessoas, porque achavam que eles eram hereges. A igreja já foi muito radical. Tudo isso eu estou voltando alguns séculos atrás. Mas se a gente voltasse algumas décadas atrás, a igreja já foi muito intolerante. Muito. Só que hoje a gente precisa também achar um caminho, não é? Nós temos que ser tolerantes com as pessoas, mas temos que ajudá-las a vencer o pecado. Temos que ser acolhedor com as pessoas que estão fracas, cansadas, sobrecarregadas, mas temos que ajudá-las a mudar de vida. Como fazer isso? Como fazer isso? Eu creio que é a estratégia de Jesus. Venham a mim. Eu sou manso e humilde. Eu creio que a igreja deve usar a gentileza para atrair. E ter o coração compassivo para compreender. E usar o exemplo para ensinar. E a disciplina curativa, terapêutica, para levantar, para restaurar. Para que as pessoas se tornem, sim, discípulos de Jesus, cada vez mais próximos dele e com cada vez mais intimidade. Que a gente possa aproximar-se uns dos outros e aproximarmos-nos todos de Jesus, para que Ele, olhando para nós, diga: graças te dou, Pai, porque revelaste a esses humildes e pequeninos quem é Jesus. E por meio de Jesus, temos a revelação de quem é Deus. E conhecendo a Deus e conhecendo a Jesus, nós vamos conhecendo a nós mesmos, identificando o propósito de Deus para nós e nos tornando verdadeiros cristãos. O verdadeiro cristão é aquele que mostra o caráter de Cristo. Vamos nos tornar isso sem desanimar. É um exercício contínuo. Eu já fui um jovem pastor, como diz minha esposa, muito chato. Eu era muito intransigente. E eu estou me tornando um idoso bastante compreensivo.
Faz parte do processo. A vida vai nos tornando um pouco mais sensatos. Nem sempre, né? Temos que ficar ranzinzas. Mas eu, graças a Deus, tenho me sentido um pouco mais acolhedor e sensato. Tenho tentado aprender com Jesus. Tenho tentado aprender com Jesus a ser gentil e acolhedor, ser amoroso, afetivo, como ele disse, manso e humilde de coração. Porque eu creio que é desta forma que nós, como igreja, vamos poder ajudar os cansados e sobrecarregados a viverem melhor. Porque a vida, irmãos, nunca foi fácil. Mas hoje em dia, parece que tem muita gente estressada, muita gente cansada, muita gente deprimida, muita gente lutando para pôr um sorriso no rosto. E não é de outra forma que nós vamos conseguir ajudá-los, senão agindo com o Espírito de Cristo, sendo amorosos, sendo afetivos e trazendo uma mensagem de amor, de esperança e de fé. Amém? Deus nos ajude, Deus nos fortaleça e Deus nos firme. Vamos orar. Pessoal da música, volte. Vamos cantar de novo uma das canções que vocês já cantaram. Tem uma que tem a expressão Sara, do Senhor nos sara. É uma das que eu canto pouco. Acho que foi a terceira ou a quarta, viu aí? Vamos orar. Alguém hoje está aflito, está passando por um momento muito difícil, e você gostaria que alguém orasse por você? Levante sua mão onde você está. Se você está num momento muito difícil da vida. Amém. Fausto, na sua frente. Você já viu, não é? Tá bem? Amém. Alfinha, olha para trás. Pronto, Alfinha. Já achou. Pri, do seu lado. Tomásio e a Lidiane. Eles vão orar com você. Mais alguém? Vamos ficar em pé. Senhor, há entre nós cansados e sobrecarregados. Há do outro lado dessas lentes, Senhor, cansados e sobrecarregados. Gente que só o Senhor conhece. Gente que gostaria de um abraço de Jesus Cristo. Gente que gostaria de um olhar de Jesus Cristo. Gente que, como eu, Senhor, anseia por um toque das Tuas mãos. Senhor, que nós possamos nos sentir assim amados, alcançados pela revelação da Tua graça, alcançados pela manifestação do Teu amor, alcançados pela mensagem de esperança, alcançados, ó Deus, por um evangelho que é restauração, que é cura, por uma palavra que traz vida. Senhor, que nós, como igreja, possamos expressar esse poder do Espírito Santo de levantar o abatido, de restaurar as forças daquele que está desanimado, Senhor. Que nós, como igreja, sejamos acolhedores e inspiradores daqueles que buscam, Senhor, uma vida melhor, um caminho de paz. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos o nosso lugar no corpo de Cristo, para que nos sintamos úteis, envolvidos e envolventes, alcançados pela graça, mas também, Senhor, canais desta mesma graça que nos alcança. Que a gente possa, ó Deus, ser uma igreja que ama, que acolhe, que fortalece, que encoraja, que põe de pé. E que cada um de nós, Senhor, possa cooperar para que a saúde do corpo de Cristo se estabeleça entre nós. Que haja fervor, que haja vigor na oração, que haja fidelidade, ó Deus, no compromisso mútuo, que haja cuidado, que haja ternos afetos
de misericórdia entre nós. E assim, Senhor, nós possamos manifestar o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, sermos a igreja de Jesus Cristo, hoje, aqui, Senhor, e longe, onde o Senhor nos enviar, que nós possamos mostrar a graça, o poder, a bondade, a doçura do nosso Senhor Jesus. Amém.